Olá, professores, professores coordenadores. Eu sou Antônio, PCNP de Educação Física, da área de linguagem. Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um ATPC, o Núcleo Pedagógico da Diretoria Leste 2. Meu nome é Catarina Cruz, eu sou PCNP de Língua Estrangeira Moderna. Oi, gente, tudo bem? Sou a Roberta, PCNP de Arte. Estamos aí para mais um ATPC. Sou a Silvana, PCNP do Componente Curricular de Língua Portuguesa. A ATPC dessa semana traz como a temática a recuperação contínua. Os objetivos da ATPC dessa semana são compreender a finalidade das ações de recuperação, reconhecer a recuperação contínua como oportunidade de desenvolver e potencializar o aprendizado, construir uma prática sistêmica do processo de recuperação contínua. Estamos a atender, conforme está exposto nesse slide, a uma solicitação dos docentes, conforme ilustra esse gráfico, com um percentual de 10% acerca da temática recuperação contínua. Faremos agora uma sensibilização acerca da nossa pauta para o dia de hoje. Algumas reflexões acerca desse período da pandemia são possíveis serem visualizadas nessa sensibilização. Ao concluirmos a nossa sensibilização, faço-lhes a seguinte pergunta: como vocês, professores, trabalham a recuperação contínua na sua escola, nesse período de aulas remotas? Vocês terão um período de 10 minutos para socializarem, para interagirem, refletirem acerca de suas práticas. Professores, com toda certeza, vocês refletiram e trouxeram, pontuaram as ações pertinentes acerca da recuperação contínua, as suas práticas, a elaboração das atividades, as adaptações. Bem, pessoal, juntos vamos procurar entender um pouquinho sobre a recuperação contínua. Pessoal, como vocês perceberam, ainda existem muitas dúvidas sobre o processo de recuperação contínua. Então, vamos começar pela legislação, especialmente com a LDBE, que em 71, seu artigo 14 já dizia que deverá ser oferecido estudos de recuperação. Na LDB 9394/96, o artigo 12 já deixa claro que é incumbência, ou seja, é obrigatório a escola prover meios à recuperação dos alunos de menor rendimento. Ou seja, não é optativa, a recuperação é um direito do aluno. Agora vamos nos apropriar um pouquinho da Resolução SE 37, de 5/8/2019. A recuperação contínua, ação de intervenção imediata e voltada para o enfrentamento das dificuldades específicas de aprendizagem dos estudantes, deverá ocorrer durante as aulas regulares do ensino fundamental e do ensino médio, sendo desenvolvida pelo próprio professor da classe ou do componente curricular e poderá contar com o apoio complementar de docentes designados especificamente para esse fim, conforme o caso. Pois bem, pessoal, vamos então entender em que momento a equipe poderá prover a recuperação dos alunos. A primeira é o que é, como fazer e por que aplicar.
Na primeira, a recuperação contínua, ela visa evitar o acúmulo de defasagem e, ao mesmo tempo, favorecer um trabalho de recuperação mais profundo. A escola tem que resgatar antes do final do ano, certo? A segunda é como fazer. A recuperação contínua organiza avaliações e monitoramento. São elaborados planos de estudos que levam considerações às particularidades, sendo que encontre maior dificuldades para acompanhar o andamento geral das turmas. A última é por que aplicar? Segundo Maria Celina Melchior, ela diz o seguinte: se as dificuldades não são sanadas de imediato, elas vão se somando. Aqueles conteúdos que são pré-requisitos para os outros vão gerando novas dificuldades, que passam a crescer como uma bola de neve, ficando muitas vezes intransponíveis. Ok, pessoal? Agora, eu passo a palavra à PCNP Silvana. Em continuidade, a resolução SE 37, de 5/8 de 2019, no artigo 2º, fica instituído o quê? O projeto de reforço e recuperação das aprendizagens, que oferecerá um conjunto de ações articuladas para as unidades escolares estaduais, inclusive com atuação de docente indicado especificamente para este fim. Durante as aulas regulares de classes específicas com vistas a oportunizar aos estudantes vivências de atividades que reforcem suas aprendizagens estruturantes em língua portuguesa e matemática. O projeto Recuperação e Reforço, amparado pela Resolução 37, ele está dividido 2 aulas para o componente curricular de língua portuguesa e 2 aulas para o componente curricular de matemática. A secretaria disponibilizou os materiais, que são os cadernos do Aprender Sempre. Os cadernos do Aprender Sempre, ele tem como objetivo, para tanto, que é necessário desenvolver as ações diversificadas, que retomem as habilidades ainda não dominadas pelos estudantes e que também aprofundem as já consolidadas. O material Aprender Sempre pode ser de grande valia durante esse processo. O professor, ao utilizar esse material, ele amparará aos estudantes com as sequências de atividades neles contidas. Uma outra ação acerca da recuperação contínua é a Semana de Estudos Intensivos, que está amparada pela Resolução 65, de 9 de dezembro de 2019, que ela visa o quê? Considerando os momentos de revisão, de recuperação, do aprofundamento dessas aprendizagens essenciais para que o estudante ele dê continuidade, para que ele possa dar continuidade ao seu percurso educacional. E isso vale para todos os estudantes. Todos os estudantes precisam passar pelo processo de revisão, de recuperação e o aprofundamento das aprendizagens essenciais para aquele segmento sério. Na atividade 2, aponte alguns benefícios da recuperação contínua e compartilhe. Para essa atividade, teremos uma pausa de 10 minutos. Com a certeza que vocês pontuaram ações pertinentes acerca da recuperação contínua,
para esse período do processo de ensino-aprendizagem, quais são esses principais benefícios? É a possibilidade de detectar e eliminar as defasagens, é a garantia de que o aluno tenha conhecimento necessário para avançar na vida acadêmica. Daí a questão do professor passar pelo processo da recuperação, do aprofundamento dessas habilidades, não deixar para fazer essas tratativas no final do ano. O respeito às diferenças dos alunos, oferecendo oportunidades de aprendizado, conforme as dificuldades dos estudantes, a criação de um significado mais profundo e eficaz aos processos de recuperação, o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Esse desenvolvimento das atividades pedagógicas, com relação à avaliação, que é contínua, com o monitoramento do aprendizado dos estudantes. Então, é um efeito espiral. O professor, em determinado momento, ele revisa, em determinado momento, ele retoma, em determinado momento, ele aprofunda e, paulativamente, ele acompanha a evolução da aprendizagem desses estudantes. Agora, nós vamos falar de atividades de recuperação contínua. Dentre elas, nós temos a tarefa de casa, que é um recurso, o qual o professor, após fazer um mapeamento do entendimento da turma, ele pensa na particularidade de cada aluno. Então, assim, ele pode trabalhar com as habilidades que os alunos apresentaram menos acertos. Também, nós podemos usar a indicação de aulas, principalmente nesse período de aulas remotas. Os professores, eles têm indicado aulas online que complementam ou revisam assuntos que foram ensinados em sala de aula. Como a gente não está nesse período de sala de aula, muitos professores têm indicado, e além de indicar, eles têm feito videoaulas, e até alunos que compreendem algumas habilidades têm feito pequenos vídeos. Isso nós vamos ver no próximo slide, o vídeo de uma aluna do 6º ano. Agora aqui nós vamos falar um pouco sobre as boas práticas para a recuperação contínua. Dentre elas, a primeira é aplicar dinâmicas de aprendizado colaborativo, no quais os alunos com maior domínio do tema ajudam os que têm mais dificuldade. Como isso pode ser feito nesse período de aulas remotas? O professor, ele pode chamar 2 alunos via WhatsApp ou Teams, Meet, qualquer uma dessas plataformas. E aí um aluno ajuda o outro, fazendo assim duplas colaborativas. Também ele pode oferecer momentos de atenção para grupos reduzidos de alunos que tenham maior dificuldade. Então, além desse trabalho colaborativo, ele pode pegar todos os alunos que têm a mesma dificuldade e trabalhar com um número reduzido de alunos. Sugerir videoaulas complementares que apresentem novas visões de um mesmo tema ou relacionem o assunto com a realidade da turma. Isso é bem interessante, porque quando o aluno ele vê que ele vai usar o que ele aprendeu em alguma coisa, está relacionado com a realidade dele, isso torna a aprendizagem significativa. Também planejar aulas voltadas para habilidades específicas que geraram maior dificuldade para o grupo. Então, o professor planejou aquela aula, ele deu a aula, mas os alunos não compreenderam. Então, ele pode replanejar essa aula e dar o mesmo conteúdo, mas com uma nova roupagem. Agora nós vamos ver o vídeo da aluna do 6º ano, da escola Parque Jardim Helena. Oi, gente! Eu sou a Jennifer, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar de matemática. De pavor nisso. Algumas coisas difíceis mesmo. Normal. Hoje vamos falar de conta com números negativos. São esses números com menos lado. Diquinhas pra vocês que têm dúvida. Dica número 1. Quando o sinal das contas for diferente, você vai subtrair, tirar, né? E vai deixar o sinal maior no resultado. Número 2. Agora, quando os números forem iguais, você vai somar e deixar o mesmo sinal. Pronto. Diquinha número 3. Quando for muito grande, assim, tipo essa. Presta atenção que essa dica é boa, hein? Você vai somar os positivos, somar os negativos. E depois você vai fazer o resultado do positivo menos o resultado do negativo. Pronto.
Tchau, gente! E foi isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas e espero que ela sirva para vocês. Tchau, beijo! Então, o que é bem interessante nesse vídeo da aluna é que ela explicou de uma maneira bem simples. Então, com certeza, os alunos vão entender essas dicas que ela deu. Ela acabou dando 3 dicas em um vídeo curtinho, de 1 minuto. Agora, nós vamos falar sobre a recuperação contínua nesse período de aulas remotas. Nós temos 3 tipos de aula. As aulas síncronas, que permitem a comunicação em tempo real, utilizando plataformas como o WhatsApp, o Meet, o Teams. Temos as assíncronas, que não exigem a presença dos usuários simultaneamente. E aí elas podem acontecer através de videoaulas, Google Forms, o Classroom. É interessante que o professor ele consiga dosar essas duas, tanto as síncronas como as assíncronas, pois assim, o aluno que tiver dúvidas, ele consegue falar com o professor em tempo real, e o professor conseguirá sanar essas dúvidas. E temos também as híbridas, que ela utiliza momentos tanto presenciais em sala de aula e não presenciais que seriam na web. As híbridas, nós já estamos pensando no nosso retorno. Provavelmente elas acontecerão assim. Sem nos esquecer dos alunos que não têm acesso a essas ferramentas online, que aí ele pode ir na escola e retirar as atividades. Agora, nós temos aqui um exemplo de uma atividade de algumas professoras de língua portuguesa, que elas têm utilizado o material do Estado, o caderno do professor, tanto a versão normal quanto a versão estendida. Então, aqui elas têm utilizado algumas plataformas. Essa daqui é o Google Forms, e ali tem as habilidades que elas estão trabalhando. Além do caderno do aluno, elas também utilizaram o material do Aprender Sempre e o site Descomplica. Conforme a Jussara Hoffmann explica, os professores sabem que a classe não responde de forma homogênea e nem todos compreendem usando as mesmas estratégias cognitivas. E segundo uma premissa da educação, nós sabemos que todos podem aprender sem exceção, mas cada um se desenvolve de um jeito próprio e num ritmo particular. Então, o professor ele precisa pensar nas particularidades de cada aluno, pensando em estratégias cognitivas diferenciadas. Agora, nós vamos para a atividade 3. Nós temos essa tirinha da Mafalda, onde a professora pergunta: quem não entendeu, levanta a mão. O Manolito levanta a mão e ela pergunta: o que você não entendeu, Manolito? E ele disse: nada, desde março até agora. E aí nós temos umas questões. A partir da tirinha da Mafalda, troquem ideias sobre o que significa entender nada para o aluno, o que considerar da fala do aluno, em tempos de aulas remotas, como lidar com a falta de devolutiva do aluno, o que recuperar. Nós vamos pedir para vocês pausarem o vídeo durante 15 minutos para vocês interagirem. Com certeza vocês tocaram aí grandes ideias sobre essas questões apresentadas. Então, a questão número 1, o que significa entender nada para o aluno? Então, quando o Manolito diz aí não entender nada, nós temos muito essa experiência, né? Os alunos sempre falam: professora, não entendi nada. Isso significa que nós precisamos fazer uma sondagem. Nós precisamos, de fato, reconhecer o que esse aluno não compreendeu. Dentro daquela habilidade, quais os tópicos que ele não compreendeu, e exercícios que ele não conseguiu desenvolver, porque de fato, ele teve ali alguma fragilidade no entendimento. Então, é importante fazer uma sondagem. Essa sondagem também pode ser feita até em uma avaliação diagnóstica. Por meio de avaliação diagnóstica, eu consigo perceber ali o que o aluno ainda não compreende. Por isso que nós vamos fazer aí essa necessidade da recuperação, seja ela diagnóstica ou em um período específico, como a semana de estudos intensivos. O segundo, o que considerar na fala do aluno? Primeiro, eu preciso considerar que, de fato, alguma coisa ele não compreendeu, né? E por isso a necessidade da sondagem. Eu preciso considerar que houve uma falha ali, de repente ele não viu nenhum sentido em alguma atividade, em alguma lição. Então, nós precisamos, de fato, considerar que, a partir dessa fala, eu trago ali algum diagnóstico e posso ajudar esse aluno. Então, é explicar para esse aluno que o nada, eu não posso trabalhar com nada, mas que ele venha pontuar
quais os aspectos que de fato ele não aprendeu para que você possa auxiliar. O terceiro, em tempos de aulas remotas, como lidar com a falta de devolutiva do aluno. O que recuperar? Isso tem apresentado aí, né, em algumas escolas, infelizmente. Alguns alunos, eles recebem esses roteiros até online também, e acabam não dando essa devolutiva. E como que o professor vai recuperar se ele não sabe a dificuldade desse aluno? Então, o ideal primeiro é que ele recolha, né, as devolutivas daqueles alunos que fizeram e consiga perceber. Os outros alunos que não fizeram essa devolutiva, de repente é construir mesmo um roteiro de estudos com aquelas habilidades, mas buscando novas estratégias, que materialize esse conteúdo, né, essas habilidades também, que elas sejam materializadas para, de repente, o aluno compreender melhor, fazer também interdisciplinaridade, para que esse aluno consiga ter uma visão ampla daquela habilidade, não achar que essa habilidade não faz sentido, mas quando ele vê aplicado ali no dia a dia dele, em outras disciplinas, ele começa a falar assim, nossa, então tá. Por quê? Porque ele vê o maior sentido naquela habilidade. Então, de repente, eu não recebo essa devolutiva, mas e se eu entregar um outro com outra estratégia? Nós vamos buscar aí que esse aluno comece a participar mais, dando ideias para ele, ou recebendo ideias deles. O vídeo apresentado pela Roberta, da escola Parque Jardim Helena, foi sugestão da professora, e a aluna, ela decidiu, ela perguntou se ela poderia, então, fazer um vídeo. É o momento dessa devolutiva. Então, dar espaço para esse aluno criar a própria devolutiva. Lógico que apresentando aí o resultado de aprendizagem. Então, é importante, como eu disse, dar esse espaço para que ele fale, eu posso apresentar de tal maneira, posso fazer assim, para que esse aluno também ele sinta motivado para a aprendizagem. É importante, quando a gente fala dessa necessidade de recuperar o aluno, é compreender que, quando eu passo uma determinada habilidade, determinado conteúdo para desenvolvê-las, o que acontece? Muitas vezes o aluno não compreende, mas aí, como diz Lucchesi, é necessidade mesmo de nós verificarmos quem aprendeu, o que ele aprendeu, e aí você consegue perceber quais são essas dificuldades, né? O que significa isso? E quando eu olho para a aprendizagem do meu aluno, eu tenho que compreender ali, né? O que esse aluno compreendeu, o que ele percebeu ali de dificuldade, e eu, professor, preciso repensar as estratégias e materiais para eles. Bom, eu reconhecendo ali qual a dificuldade do meu aluno, eu penso, bom, agora eu preciso mudar de estratégia, e muitas vezes até de materiais. Como eu disse, até a necessidade de materializar. Então, se eu estou trabalhando a questão de matemática, e aí eu trouxe alguns exemplos de algumas escolas que já fizeram isso. Eu posso materializar ali a geometria, né? Isso é muito importante para que o aluno possa perceber. Para a gente refletir um pouquinho, nós estamos falando dessa questão de recuperação contínua em época de atividades remotas. Como que você tem recuperado seus alunos, né? Qual foi a ação para a recuperação contínua que você tem feito, que você tem realizado? Ou, no momento, por conta dessa distância, é difícil mesmo fazer essa recuperação contínua e você tem só se utilizado da recuperação no período de semana de estudo intensivo? É bom a gente pensar sobre isso, olhar os registros, né? E também outro registro que é muito importante, como que está o desempenho dos alunos, né? Eu preciso olhar e verificar aí como que esses alunos estão avançando. Quando eu olho para esses registros, eu consigo, de fato, pontuar ações de recuperação, seja ela contínua ou até intensiva. Porque quando nós falamos de recuperação da aprendizagem, a gente precisa compreender que ela constitui-se por um conjunto de estratégias, né? Eu posso criar várias estratégias com um objetivo, que é recuperar as aprendizagens essenciais que não foram assimiladas pelos estudantes. Por isso que é necessário ter esse registro, porque o registro vai indicar, né, os alunos, as dificuldades de cada um. Então, eu tenho uma sala, um grupo que está indo muito bem. Então, aquele grupo ele não pode ser esquecido, como também a Silvana trouxe na fala dela, né? Esse aluno ele vai o quê? Aprofundar esse conhecimento.
Eu nunca posso pensar na recuperação de aprendizagem como esquecendo quem já está bom e só focando nos alunos que estão com dificuldade. Não, eu tenho que ver essas estratégias, né? Eu recupero de quem realmente tem essa dificuldade, mas os outros eu posso ir aprofundando, reforçando essa aprendizagem. E aí a recuperação, ela tem como foco a aprendizagem, e não simplesmente a recuperação de nota. Quando nós falamos a importância do registro, é isso, não é só o resultado final, né? Eu não olho só para a média e lá, esse aluno precisa recuperar essa nota. Por isso a recuperação contínua é importante. Eu vou observando esse processo desse aluno, né? E aí, durante esse processo, eu consigo perceber as dificuldades e vou ali recuperando continuamente, para que eu não pense apenas que é só no final do bimestre, quando eu vejo as notas, poxa, esse aluno aqui precisa de recuperação, mas ele foi recuperando ali durante todo esse processo de aprendizado. Os professores também, né, nós precisamos aí ter vistas, né, a superação das dificuldades dos estudantes. O que significa isso? Que realmente eu preciso elaborar estratégias para potencializar a aprendizagem. Porque se eu consigo enxergar as dificuldades dos estudantes, eu preciso ali criar algumas estratégias para que ele realmente consiga potencializar a aprendizagem. Eu apresento agora alguns exemplos de estratégias. Nós temos o roteiro de geografia, na semana de estudos intensivos, ela trabalhou com matemática, que é a interdisciplinaridade. Muitas escolas também estão fazendo roteiros que trabalham a interdisciplinaridade. Isso é muito válido, porque o aluno ele consegue perceber mesmo a importância dessas habilidades. Ele não acha que é só de uma disciplina, mas ele consegue perceber a importância, por exemplo, da matemática em todos os campos. Nós temos também a questão de materializar. A professora trabalhou o origami. Então, ela fez com os alunos essa questão de geométricos, né? Sempre esqueço, não sou nada boa em matemática, mas eles trabalharam a questão de desenhos geométricos, e aí eles conseguiram trabalhar as figuras geométricas, triângulos com medidas. Isso enriquece tanto o trabalho ali do próprio aluno, que ele se sente valorizado, quando ele constrói ali, elabora ali um bonequinho lá com origami, ele fica todo feliz, e além disso ele está aprendendo, né? Ele aprendeu medidas, ele aprendeu figuras geométricas, então é importante nós diversificarmos. Temos também uma atividade para aluno especial, porque é importante nós reconhecermos aí, como foi dito até pela Roberta, que todo aluno ele avança, todo aluno não, todo ser humano ele está sempre avançando. Então nós não podemos esquecer dos nossos alunos especiais. Então essa atividade, ela traz para o aluno especial um vídeo e depois o aluno ouve e vai verificando. Essa atividade foi no Google Docs e aí depois a professora produziu atividades de reforço, que significa que é dentro da recuperação. Nessa atividade também nós recebemos um vídeo que é muito emocionante, que acredito que os pais encaminharam para a professora, e a mãe conta com o aluno, e ali a mãe pergunta 4 vezes 2, e ele responde que é 8. Então a gente percebe assim a emoção do aluno, a emoção da mãe naquele vídeo. Isso que é gratificante, né? Você perceber que o aluno está aprendendo, mesmo à distância, né? E aí a gente sempre parabeniza mesmo o esforço aí dos professores e das famílias que estão também dando apoio. Quando nós falamos de diversificar as estratégias, nós precisamos ali compreender essas atividades, né? Quando eu diversifico, eu preciso ter uma razão para diversificá-las. E aí a gente traz um pouco a ideia, né, de Monnier, que ele fala da necessidade de refletir sobre os diversos conhecimentos. Então, quando eu falo de interdisciplinaridade, eu estou fazendo isso. Quando eu falo de alunos especiais, eu também estou falando isso, porque são conhecimentos diversos e eu preciso fazer com que esse conhecimento, de alguma maneira, chegue no meu aluno. Então, por isso que as atividades elas precisam ser diversificadas. Eu preciso criar diferentes oportunidades de aprendizagem. Então, se eu não aprendi de um jeito, eu posso aprender do outro. Foi essa atividade do aluno especial. Então, de repente, eu coloco só um roteiro escrito. Não funcionou. Aí a professora teve a ideia de colocar lá no Google Docs com áudio
e os itens ele abre e sai o áudio, ele vai ouvindo os áudios. Olha só, ela criou diferentes oportunidades de aprendizagem. Tá? Essa atividade que eu estou falando, da criança especial, é da escola Major Cosme. Então, outro aspecto que nós precisamos atentar é para atender as diferentes necessidades dos estudantes, que também eu já dei o exemplo aqui, né? Então, a necessidade não só dos especiais, mas aquele que precisa ter materializado, né? Porque nós temos múltiplas inteligências, então tem pessoas que elas precisam só do visual, tem aluno que só na leitura ele consegue, se ele não escrever, ele não aprende. Mas tem outro que se ele não realmente visualizar, tocar, a aprendizagem dele já fica comprometida. Então, é atender essas diferenças. Favorecer a apropriação dos conhecimentos. Tudo isso que nós fazemos, né, diversificação de atividades, tem um objetivo, que é favorecer a apropriação dos conhecimentos. Então, esse aprendizado ele se torna real para o aluno. Então, quando nós falamos de diversificar, criar novas estratégias, o objetivo é esse único. Nosso aluno, de fato, consiga aprender e tenha bons resultados. Trago aqui uma citação da Maria Celina Melchior, que ela diz assim: é preciso trabalhar as dúvidas em atividades dentro da própria sala de aula, assim que elas aparecem, em vez de deixar que se acumulem. O Antônio também já trouxe uma situação, né, da doutora. O que é importante aqui, nesse momento? Eu compreender que, quando o meu aluno já traz uma dúvida em uma atividade, eu já busco outra solução. Eu dei o exemplo aqui já dessas que eu trouxe. Então, a professora percebeu que aquele aluno teve uma dificuldade daquele jeito na matemática, lá nas figuras geométricas, ela percebeu que só desenhar, colocar medida, aquilo não foi satisfatório. Ela percebeu que os alunos, inclusive, nem se envolveram tanto. Ela, criando ali, teve outra escola também, que usou canudos, outros usou barbantes. Então, nós temos N aulas aí que o professor pode criar. Mas eu preciso pensar nisso, eu preciso olhar para a aprendizagem do meu aluno, perceber que aquela atividade trouxe dúvida, eu já busco outra estratégia. E aí, quando a professora Maria Celina diz dentro da própria sala de aula, agora nós não estamos na sala física, né? Então, mesmo à distância, isso está acontecendo, a gente tem percebido. Então, o que é importante? Eu percebo que os meus alunos apresentaram dificuldades, não mandaram devolutivas, então eu vou buscar uma nova estratégia. Posso até perguntar para os meus alunos, como vocês acham que ficaria melhor trabalhar essa habilidade? Como que você acha que facilitaria a sua aprendizagem? Nós também precisamos ouvir os nossos alunos. Na atividade 4, é uma atividade para que vocês compartilhem suas ideias após a citação da professora Maria Celina Melchior. Vou ler para vocês. Recuperar a educação significa reentrar na posse do conhecimento, recobrar o que não tinha atingido, reabilitar-se perante si mesmo, o grupo, o professor e os pais. Enfim, adquirir o prestígio necessário à sua autoestima, a expectativa que o professor e os pais têm sobre ele. Pausem o vídeo, por favor, em 10 minutinhos e compartilhem aí as impressões dessa citação. Quando eu falo também recuperar, a autora fala da necessidade aí da questão da autoestima, adquirir o prestígio necessário à sua autoestima. Então, quando o aluno ele percebe que ele está aprendendo, a autoestima dele melhora. E aí também a expectativa que o professor e os pais têm sobre ele. Porque esse aluno sabe que as pessoas querem que ele aprenda. E aí essa autoestima vai melhorando. Como eu citei para vocês o vídeo desse aluno, é muito gratificante o sorriso que ele dá depois que a mãe pergunta 4 vezes 2. Então, ele dá um sorriso e fala 8, e aí a mãe comemora, e aí a gente percebe assim, a alegria. Ou seja, essa citação da autora se concretizando, né? Esse estudante ali, ele está recuperando
toda aquela aprendizagem que, de repente, ele achou que nunca era possível. Então, é muito importante nós termos esse olhar para recuperar o que não foi aprendido. Para recuperarmos e para, como nós dissemos anteriormente, a necessidade do registro, nós precisamos acompanhar esse progresso, né, dos alunos. E eu acompanho por meio de registros. Olha que importante. Se eu não registrar, eu não sei, e aí eu vou olhar só no final do bimestre mesmo. No final do bimestre que eu vou, que eu somo lá as atividades, aí eu consigo visualizar. Quando esse acompanhamento ele é mais de perto, vamos falar assim, eu consigo agir rapidamente, que é a recuperação contínua. Eu consigo agir quando eu consigo perceber alguma dificuldade. E aí nós temos os registros das atividades assíncronas e síncronas, registros das atividades mensais, tudo isso para acompanhar. Nós temos a AP, nós temos aí a avaliação diagnóstica de entrada, nós temos o site de foco aprendizagem. Todos esses documentos aí que vocês produzem, que vocês recebem, é para que nós possamos acompanhar o progresso dos alunos. Não só naquele momento, por exemplo, eu não vou acompanhar olhando só para a AP, mas eu vou olhar para todo o progresso dele. Resumindo, nós colocamos aqui para vocês um mapa conceitual. É interessante que ele nos dá várias abordagens aí do que é recuperação contínua. Então, a recuperação contínua inicia-se pela sondagem. E aí a sondagem, ela vai direcionando mesmo a necessidade dos meus alunos, e aí eu vou trazendo para esse aluno ali o que ele de fato precisa. Lembrando que o aluno X, ele precisa, de repente, de algo que o aluno A não precisa, e vice-versa. Daí a necessidade do acompanhamento. Eu preciso também pensar e favorecer a melhoria do aprendizado, que são as estratégias que nós já falamos. Como melhorar a aprendizagem? Poxa, os alunos não estão aprendendo dessa maneira. Então, eu vou criar novas estratégias. Sem as novas estratégias, eu vou só repetir os exercícios. Então, qual seria a graça de repente, você, na semana de estudos intensivos, eu pego todos os roteiros e encaminho para o aluno? Como você acha que acontecerá aí essa recuperação? Não acontecerá, porque ele já viu, ele vai reler. Por isso, a necessidade de fazermos aí sempre estratégias, né? De trazermos estratégias para que o aluno possa compreender melhor o aprendizado. Nós finalizamos aqui nossa ATPC. O objetivo dessa ATPC é que, de fato, nós tenhamos esse momento para fazer essa reflexão sobre recuperar, né? A palavra recuperação, como foi dita pelo Antônio, pela Silvana, pela Roberta e por mim, a necessidade de recuperar realmente porque o aluno ele não pode acumular essa defasagem e quando chegar no final do ano ou no final do bimestre, fica muita coisa para que ele de fato recupere tão rapidamente. Então, a recuperação contínua é para isso, é que nós tenhamos esse olhar continuamente e possamos, de fato, melhorar a aprendizagem desse aluno, até que ele possa ir avançando. As referências bibliográficas nós trazemos aqui para vocês, que vocês possam continuar estudando esse assunto. Nós ficamos à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem entrar em contato pelo delt2npe@educacau.sp.gov.br e se tiverem vídeos e sugestões também, se quiserem colocar lá depois que o vídeo estiver no canal nplest2@gmail.com. Além de acessarem os vídeos, assistirem, indicarem para os seus alunos, não se esqueçam de se inscreverem. É muito importante tê-los ali no nosso canal. Para concluir a nossa pauta, ficaremos com a reflexão de Charlie Chaplin, que diz o seguinte: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia.
porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida é muito bela para ser insignificante. Muito obrigada, agradeço a participação de todos, cada qual com a sua missão, com o intuito que é do ensino-aprendizagem. Pessoal, espero que todos tenham aproveitado esse ATPC, né, na formação de vocês, e estamos aí para qualquer dúvida. Estaremos à disposição, tá? Um bom trabalho a todos.